Esse criativo aqui sozinho fez mais de 1000 vendas pro meu low ticket, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como ele nasceu, qual foi a estratégia que eu utilizei para criar ele, por que ele funcionou tanto e como tu consegue replicar esses princípios nos teus criativos para escalar independente do funil e do nicho. Hoje você vai ver o que um criativo precisa ter para conseguir vender mais de 6 dígitos sozinho e ficar escalado por mais de 6 meses contínuos. Pra gente começar, eu quero assistir ele aqui junto com vocês, para vocês verem exatamente qual que é a copy desse criativo, qual que é o formato, qual que é a dinâmica, qual que é a promessa, enfim. Bora lá? Essa borda, a legenda, esse filtro, até a música, é tudo proposital para você achar que isso aqui é um conteúdo, mas na real, você tá vendo um anúncio. Tá vendo esses dois anúncios aqui em cima? É a mesma copy, o mesmo vídeo para a mesma oferta. A única coisa que mudou de um pro outro foi o formato e uma diferença astronômica no ROI e no lucro da campanha. Mas como que eu encontrei esse formato tão viral e tão funcional? É simples, nos últimos meses eu cataloguei quais são os 50 formatos que mais escalam e estudei o porquê cada um deles escalou tanto. Então agora, quando eu preciso fazer um criativo novo, eu só abro esse painel aqui, escolho um dos formatos, adapto a copy para esse formato, gravo, edito e escalo muito mais. Eu estou liberando esse painel aqui para apenas 100 pessoas. E se você está vendo esse vídeo até aqui, significa que você pode acessar ele clicando no botão que está aparecendo aqui embaixo. Com isso em mãos, você vai parar de bater cabeça e ficar horas no gerenciador de anúncios, horas na biblioteca de anúncios, procurando o teu próximo criativo campeão. Tudo que você vai fazer é abrir os 50 formatos, escolher um deles, adaptar a tua copy e escalar muito mais. Então corre e aproveita que está por menos de R$50 e você pode garantir hoje para começar a escalar muito mais ainda nos próximos dias. Show, agora que vocês já assistiram o criativo, já entenderam o que é esse anúncio, eu quero explicar como que ele nasceu. Vocês vão ver que tem uma parada muito curiosa, falando da parte visual, primeiramente, que é o que? Esse criativo ele tá em dois formatos. Então ele começa num formato, que é o da borda preta, onde eu revelo que aquilo ali é um anúncio e tal, e depois vai para um formato de tela dividida. Isso também muda 100% o ângulo da copy. Isso é o que eu chamo de criativo Megazord. Megazord dos Power Rangers, quando junta várias peças, é mais ou menos isso. E quando que eu faço, quando que eu tomo a decisão de fazer um criativo Megazord? Quando eu tenho um criativo validado, que tem o corpo validado. Ou seja, esse criativo que vocês viram de comparação, pô, tá vendo esses dois anúncios aqui em cima? Esse aqui, tal, esse aqui, tal. Esse é um outro criativo, ele é o meu criativo 04. E é um criativo que vendeu muito bem logo quando eu botei pra rodar. E eu pensei o quê? Pô, vou fazer variações de gancho pra esse criativo. Só que, na segunda leva, ainda não tinha validado esses criativos e tudo mais, tipo, não tinha, nenhum deles tinha se destacado ainda. Então eu não fiz as variações. Na segunda leva, eu fiz criativos novos. E um desses criativos novos foi esse com o gancho de plot twist ali, né? Falando no formato de cinema. E esse criativo, ele foi 100% modelado de um outro player do mesmo mercado. Então esse cara, ele tinha um vídeo que era parecido. Ele falou, ó, tá vendo essa fonte aqui? Então é pra aparecer nativa no Instagram, você achar que você tá vendo conteúdo, mas na verdade você tá vendo um anúncio. E nessa nova leva de criativos, eu fiz um criativo novo nesse formato de cinema, com a borda preta ali e tal, que ele tinha um gancho que eu modelei de um outro player. Então nesse gancho ali, ele fazia a mesma parada, que era um plot twist revelando que aquilo ali era um anúncio, mostrando os elementos, e aí eu peguei e fiz a mesma dinâmica, peguei a essência do gancho que era esse plot twist e trouxe pro meu no formato de cinema, formato diferente. Isso já é uma parada que é um aprendizado muito bom pra você que tá assistindo aqui, que às vezes o mercado ensinou a gente a modelar, a fazer igualzinho, pega o mesmo formato, pega a mesma copy, só muda o teu produto. E não, cara, isso pode até funcionar, pode ser que dê certo, pode ser que você consiga validar criativos assim, mas a chance de tu conseguir escalar pegando o criativo do cara, do teu concorrente, enfim, entendendo por que ele deu certo e adaptando para outro formato, adaptando para o teu modo de comunicação, adaptando para a forma como tu vende, a tendência é funcionar muito mais. Então já é legal para tu entender e fugir um pouco desse copia e cola que o mercado ensinou você a fazer. E aí como é que eu encontrei, né, essa junção, como é que eu decidi fazer esse Megazord? Primeiro, o criativo 04, que era o do comparativo lá, ele tinha validado, ele tinha vendido bem nas primeiras 2 semanas. Eu falei, pô, se provou aqui, vendeu bem, eu vou fazer variações dele. Porém, eu pensei, pô, será que tem algum gancho aqui que dá pra utilizar? E aí o gancho desse criativo, que se eu não me engano era o 08, ele tinha ficado com hook rate bom, ele tinha chamado a atenção no começo do criativo, mas ele não tinha saído venda. Ele não tinha vendido. E eu olhei, pô, esse aqui tá com uma métrica boa de hook rate, as pessoas estão parando pra assistir, mas não tá convertendo o suficiente. Já esse aqui, o 04, ele tá convertendo bem, mas o hook rate dele é bom também. Então eu vou fazer variações. Aí eu juntei eles dois, não foi nem uma mudança de gancho, né? Uma substituição de gancho. Eu só adicionei o gancho do criativo 08 em cima do 04. E saiu o criativo 12, que é esse criativo aí. Então, isso é um teste muito legal pra vocês fazerem, principalmente se você testa um volume bom de criativos e tem criativos com métricas boas. Particularmente, eu quando vou fazer a análise dos meus criativos, eu sempre olho
cada métrica separado. Mas a métrica principal para dizer se validou ou não é o ROI. Às vezes, vai ter um criativo que ele não vendeu, mas sei lá, ele tá com um hook rate de 60%, 40%, 50%. Eu vou tentar encaixar esse hook em algum outro criativo, porque eu sei que em algum momento, eu encaixando ele num corpo que faz sentido, ele vai vender e vai converter bem. E tem muita chance de escalar. E trazendo mais um pouco da técnica do criativo Megazord, né? Por que ela funciona tão bem? Por que o empilhamento de gancho funciona tão bem? Por que fazer variações de gancho funciona tão bem? Se você abrir o teu gerenciador de anúncios e colocar uma coluna lá de tempo médio de visualização, tu vai ver que o tempo médio de visualização dos teus criativos provavelmente não passa de 6 segundos. Ou seja, as pessoas não passam do gancho. Exatamente o que você ouviu. A pessoa não passa do gancho. 80% do público que você acha que tá saturado, que o teu criativo não vê demais, que já cansou de ver, esse pessoal nem passou do gancho. Então toda a tua mensagem de vendas pós-gancho nem foi ouvida por esse pessoal. Claro que muitos ouviram, muitos clicaram e não compraram, enfim. Por isso que você tem que reaproveitar corpos que tiveram uma boa taxa de cliques, uma boa taxa de visualização de página e que converteram bem. Eu acho que a grande lição aqui desse vídeo é você não descartar criativos que tiveram um resultado muito bom. Esse 04, por exemplo, ele vendeu, 3 meses seguidos. E esse 12 e mais alguns outros que foram variações dele, estão vendendo até hoje. Então, se eu tivesse rodado só ele e não tivesse feito nenhuma mudança, nenhuma variação nele, 3 meses atrás eu teria parado de aproveitar esse ativo validado que eu tinha. Mas por ter feito as variações, ele tá vendendo até hoje. Tá vendendo até hoje uma copy que eu escrevi lá em fevereiro. Agora, por que eu acredito que esse criativo deu tão certo? Tem alguns pontos, tá? Que a gente vai trabalhar aqui. Mas primeiramente é o contexto que eu falei pra vocês. O meu produto, ele parte da ideia de que criativos diferentes em formatos orgânicos validam e vendem mais. Então eu preciso ter um criativo diferente com formato orgânico. Isso é uma regra pra mim e deveria ser regra em qualquer nicho, qualquer funil, qualquer mercado. Criativos que parecem conteúdo convertem mais. Não sei o que estou dizendo. Na nota que a Meta lançou quando saiu o Andrômeda, tá escrito lá que criativos que parecem nativos tendem a performar mais. É uma questão lógica também, pensa. Se a pessoa está acostumada a consumir um tipo de conteúdo que não é um anúncio, quando ela bate o olho e vê que o conteúdo se parece com o anúncio, não é familiar com aquilo que ela está acostumada a assistir, qual é o primeiro instinto que ela vai ter? Pular pro próximo vídeo. Por isso, os formatos orgânicos tendem a reter mais e mais retenção, em 90% dos casos significa mais conversão. Além disso, esse criativo, por exemplo, ele resetou alguns meses atrás, eu não sei se foi porque acabou o saldo da conta ou alguma coisa assim, mas ele resetou o engajamento, né? Mas ele já chegou a ter 6 mil curtidas. Um criativo com 6 mil curtidas. Então, eu acho que eu não devo ter eu devo ter 1 ou 2 Reels que chegaram nesse nível de curtida. E um criativo conseguiu bater tudo isso, sendo que criativo normalmente não tem muita curtida, né? Se um criativo bom ali vai ter 1000, vai ter 500, enfim. E esse engajamento, além de ele passar mais credibilidade, as pessoas olharem, esse criativo que tá escalado, né? Esse cara que é de verdade, tem muita curtida, então deve ter muita gente comprando. Aí tem os comentários também, que ajudam muito nisso. Além de passar uma credibilidade a mais pra quem tá vendo o anúncio, isso é bom pra Meta. A Meta olha esse criativo e vê que ele tem muitas curtidas, muito engajamento, compartilhamento, comentário, e ela baixa o teu CPM. Ó que delícia, cara. Tu paga menos pra entregar o mesmo anúncio pra mesma quantidade de pessoas. E, consequentemente, isso aumenta o teu ROI. E é uma das coisas que permite esse criativo tá vendendo até hoje. Ele não tem mais as métricas mirabolantes que ele tinha antigamente, de hook rate, de conversão, até porque muita gente já viu. Mas ele tem o menor CPM do meu gerenciador. Então, mesmo que eu esteja pagando mais caro no clique, eu esteja pagando mais caro para ter um initiate checkout, mais caro para ter uma venda, ele ainda é lucrativo comparado com os outros e ainda se mantém com ROI positivo, por conta do CPM ser muito mais baixo e ter muito engajamento no criativo. Então, tem muitas pessoas que eu já conversei com alunos meus, que eles viram outros criativos, olharam, entraram na página, viram o produto, só que quando eles bateram o olho nesse criativo, viram que tinha muita gente, até grande no mercado, comentando, falando sobre a qualidade do criativo, comentando, esse cara é muito bom, não sei o que, foi ali que eles decidiram comprar. Então, é interessante essa relação que tem aí. Esse é o primeiro ponto que eu acredito que tenha feito esse criativo validar muito bem. O formato ser diferente e ser coerente com a minha oferta. Então, não tem lógica eu estar lá vendendo, tu precisa fazer criativos orgânicos, usando formatos diferentes, e tá gravando assim, sentado pra câmera, olhando e falando. Tem que ser uma parada diferenciada. Então acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é um formato muito familiar. Cara, o meu público é, 18 a 30 anos, consome internet, vende através de tráfego pago. Esse cara, ele já viu muitos cortes de podcast, corte do Raia Santos, corte de live, com esse formato, com a bordinha. Aí a pessoa fala, não sei o que, e aí aparece aqueles cenários, né? O riozinho ou as montanhas assim e tal.
tinha muitos cortes assim ainda tem bastante cortes desse formato. É uma parada que a pessoa já tava acostumada a assistir, acostumada a ver. E aí eu só peguei esse formato e trouxe pra um criativo. E aí, se for ver, até as coisas que eu falo no anúncio, pô, essa borda, essa legenda, até a música que tem aqui, o filtro, é tudo pra você achar que isso aqui é um conteúdo, mas na verdade você tá vendo o anúncio. Porque é isso, o conteúdo nesse formato, ele precisa ter isso. Ele precisa ter a bordinha esfumaçada, ele precisa ter o filtro meio retrô, com uns farelinhos passando na tela, ele precisa ter a musiquinha motivacional no fundo, com o pianinho e tal, ele precisa ter uma legenda estilizada, tá ligado? Porque isso faz parte do formato, faz parte do hábito de consumo da pessoa que é o meu público-alvo. E aí entra, acho que o segundo insight do porquê deu certo e coisa que tu pode aplicar no teu funil é entender quais são os formatos que o teu público consome e como tu consegue replicar eles da forma mais milimétrica possível. Então tem até o exemplo, eu não sei se eu falei disso em outro vídeo, mas enfim, teve aquela época das novelas das frutas, né? Que aí tinha aquela musiquinha no fundo, que era o medley, não sei o que aí tinha aquele funkzinho no fundo. Tinha um brother que eu testei um criativo nesse formato, fazendo a novelinha ali, falando que o cara tava com ROI negativo e tudo mais, e vendeu muito bem também. Teve um brother que tentou replicar, só que ele esqueceu de colocar a música e não validou o criativo. Aí ele falou, pô, testei aqui, não sei o que. Aí eu falei, mano, tá sem a musiquinha, pô. Bota a musiquinha e testa. Botou a musiquinha, botou pra rodar e validou, velho. Mesma copy, mesmo criativo. Mudou porra nenhuma, só colocou a musiquinha de fundo que fazia parte do formato e era ultra característico do formato, da trend que tava rolando. E validou, e vendeu. Então, não ter a música causou um estranhamento. E estranhamento nem sempre é bom quando a gente fala de formato de criativo. Então, tomar cuidado com isso, entender como tu consegue trazer da forma mais específica possível, mais milimetricamente igual os formatos que o público já consome. Terceiro fator que fez ele dar muito certo. Eu acho que o ângulo de plot twist no começo, com certeza, ajudou muito. Que é essa parada de eu revelar, eu provar que o meu método funciona enquanto o criativo tá rolando. Eu provo pra pessoa que criativo em formato orgânico retém mais, fazendo ela ficar no meu criativo, tá ligado? Então, mostrando que, pô, aquilo foi milimetricamente calculado pra que ela fique no criativo achando que é um conteúdo. Mas, na verdade, é um anúncio. Inclusive, esse plot twist eu testei, ele fazia em outros formatos e também deu certo. Então, eu vou deixar um exemplo aqui, ó. Como fazer o meu anúncio parecer um conteúdo orgânico? Cara, você precisa trazer elementos que as pessoas estejam acostumadas a ver no feed delas. Então, por exemplo, essa caixinha de pergunta aqui, ela não existe. Eu coloquei ela pra você achar que isso aqui é o conteúdo. Mas, na verdade, você tá vendo um anúncio. Tá vendo esses dois anúncios aqui em cima? É a mesma copy, o mesmo vídeo, a mesma oferta. A única coisa que muda de um pro outro é o formato. E o dobro de resultado nesse aqui da direita. E como que eu fiz para encontrar um formato tão viral e tão funcional? A verdade é que nos últimos meses eu cataloguei quais são os 50 formatos que mais escalam e coloquei tudo nesse painel que está aparecendo aí na tela. Então agora, quando eu preciso fazer um criativo novo para escalar, eu só abro o painel, escolho um dos formatos, adapto a copy e boto para rodar. Eu liberei esse formato para algumas pessoas e algumas delas dobraram o ROI, outras triplicaram e outras conseguiram escalar 4 vezes mais só mudando o formato do criativo. Agora você também pode ter acesso a esse material só clicando no botão aqui embaixo, para você nunca mais ficar batendo cabeça na biblioteca de anúncios e encontrando criativos novos. Daqui em diante, tudo que tu precisa fazer é pegar o teu criativo validado, adaptar para um novo formato e botar para escalar. Aproveita que tá barato e é por tempo limitado, então clica no botão que tá aparecendo aqui embaixo e garante teu acesso pelo preço de uma pizza. Como tu pode ver, é o mesmo plot twist, a mesma narrativa, é a mesma ideia central do ângulo ali do gancho, só que num formato totalmente diferente. Claro que mudou um pouco a copy, mudou a ideia, mas ele funcionou tão bem quanto o outro. Não vendeu tanto quanto o outro, mas ele também validou e vendeu por algumas boas semanas, bons meses. E aí já entra aqui o ângulo, né, do gancho, o ângulo contrário, contra-intuitivo, ele é muito poderoso, velho. É muito poderoso pra tu usar os seus criativos porque causa aquela estranheza boa, sabe? Tipo, caralho, porra, me pegou. Ou, o que esse cara tá falando, velho? Como assim? Tem que causar esses dois efeitos. Pô, me pegou, que porra é essa? O que esse cara tá falando? Tem que trazer isso aí no gancho pro teu criativo funcionar e pegar uma atração maior do que o normal. Quarto ponto que eu acredito que fez esse criativo funcionar tão bem foi ter muita prova ao longo do criativo. Então eu já começo provando que a minha teoria funciona, mostrando na prática que a pessoa tá no criativo porque parece um conteúdo. Então ali eu já provo de certa forma que a minha tese funciona e que aquilo vai funcionar para ela também. Esse é o primeiro elemento de prova. Segundo, o início do corpo do criativo, ele já
já é uma prova também, é uma prova comparativa. Pô, tá vendo esses dois anúncios aqui em cima? Esse aqui, formato normal, teve tal resultado, e esse aqui no formato orgânico teve resultado X 3 vezes maior. E aí eu explico por que isso aconteceu, mostro que na Andrômeda o formato passou a ser 80/20, trago informações que provam isso e depois mostro na prática como que a pessoa pode resolver aquilo ali. E sempre vou provando. Então, pô, se eu falo que existe um painel onde tem 50 formatos validados, eu vou lá e mostro a imagem do painel, entendeu? Então eu vou provando para a pessoa a minha tese ao longo do criativo várias vezes, vou provando a copy várias vezes. Isso é uma coisa que eu vejo que muita gente esquece de fazer. Traz algum exemplozinho e fala, não, já ajudei em mais de tantas mil pessoas, tá, e aí? Cadê a prova? Cadê a prova disso que você está falando? Só que você tem tantos alunos, pô, beleza. Mas e aí? Tá ligado? Então, ter muita prova no criativo é muito importante. Por último, acho que o último fator assim que dá pra gente trazer, pra tu conseguir adaptar pros teus criativos também, é o fator de congruência extrema. Então, o criativo ele é totalmente congruente e ele tem uma oferta irresistível no final, que é a famosa oferta do Hormozzi lá, né? Que é uma oferta idiota de se dizer não. Então, o que a gente tem? O criativo inteiro, ele faz a opção lógica, né? O próximo caminho lógico da pessoa ser usar criativos orgânicos, usar formatos orgânicos nos criativos dela. E aí eu apresento o quê? Um painel com 50 formatos validados que ela pode ter acesso para copiar e colar os anúncios dela e ter muito mais resultado por apenas R$50. Cara, não tem porquê a pessoa negar essa oferta, entendeu? Se ela tá acreditando em tudo que eu tô falando desde o começo do criativo, ela entende a importância daquilo no meio, vê que o negócio funciona de verdade, e no final ela recebe essa proposta, cara, pelo menos pra página ela vai. E aí, se for ver, eu não sei exatamente quanto que é o CTR desse criativo, mas eu lembro que ele era bem alto, chegou a bater 2,5%. Enfim, eu acho que essa congruência, que é o que a gente chama de pontos lógicos, né, que é a mesma coisa que tem na VSL, desses pontos que vão conectando um com o outro dentro do criativo, tornando a tua oferta o próximo passo lógico, é um dos fatores que fez esse criativo funcionar tão bem também. Então, recapitulando, funcionou. Por quê? Ele tinha um formato muito familiar para o público, então a pessoa já era acostumada a consumir aquilo no orgânico. No gancho, a gente tem um plot twist que prova o meu argumento ao mesmo tempo que eu estou apresentando o argumento. Ao longo do criativo, ele é totalmente congruente, cada parte é congruente com a parte anterior, e no final das contas, a oferta se torna o próximo passo lógico, e tem muitos elementos de prova ao longo do criativo. Então, esses são os principais pontos. Eu vou deixar, acho que nos comentários, ou enfim, em algum lugar, um QR Code aqui, sei lá, para vocês terem acesso à transcrição desse criativo, para vocês analisarem. Mas, enfim, vocês vão ver que dá pra estudar ali todas as partes dele e tal. Tem tudo organizado, tá tudo muito congruente, tudo muito redondinho, e é por isso que ele funciona tão bem. Aí, pra continuar aqui, eu queria trazer quais são as 3 coisas que eu faço pra continuar vendendo com esse criativo até hoje. E desde que eu validei ele lá em março, deve ter sido começo de março, final de fevereiro, o que eu fiz pra manter ele vendendo bem até hoje? Primeira coisa, variação de gancho, velho. Se eu testei um gancho e ele validou dessa forma, obviamente eu testei mais dezenas. Como eu falei, desses dezenas, alguns outros validaram e venderam bem por alguns meses também. E aí é só prestar atenção, né? Pô, testar formatos diferentes. Tu pode fazer esse teste de gancho de 2 formas, na verdade. Isso aqui é conteúdo de mentoria, tá? Tô passando aqui. Tu pode mudar tanto mantendo a copy, mas mudando o formato, ou mantendo o formato e mudando a copy, porque são 2 coisas validadas que você tem, tu pode ir testando as variáveis de uma vez. Nesse caso aqui, o que mais funcionou foi manter a copy, manter o ângulo de plot twist aí, né? Só mudando o formato do criativo, o formato do gancho em si. Então, fiz algumas variações e algumas delas deram muito certo. Então, variação de copy, variação de formato, e uma última coisa que permite ele vender muito bem até hoje é tanto o engajamento dele. Então, como eu falei, chegou a ter 6.000 curtidas, vendeu pra caramba, muitos comentários positivos, comentários de grandes players desse criativo, ajudava muito a vender. Não sei porquê, saiu fora, perdeu, não sei o que aconteceu. Enfim, e outra coisa também foi duplicar ele em estruturas de campanhas diferentes. Então esse criativo ele vendeu muito bem na campanha de teste, eu subi na campanha de escala, ele vendeu bem também, eu subi na campanha de bidcap, ele vendeu bem também, testei alguns outros formatos depois, ele continuou vendendo bem, porque o criativo bom ele funciona em qualquer tipo de campanha. Então isso só serve para espalhar ele de formas diferentes. Então essas coisas aí foram o que eu fiz para continuar fazendo ele vender por tanto tempo. Mas o principal é as variações, né, cara? É tu pegar essa copy validada, entender por que deu certo e fazer as variações. Próximo ponto aqui é como é que você consegue encontrar um criativo desse, ou uma narrativa dessa, pro teu produto.
E aí tem 3 lugares onde você vai caçar, onde você vai procurar ali pra achar essas narrativas, pra achar essas copies, esses ganchos, enfim. O primeiro é uma pesquisa de mercado, velho. Se tu não tem uma pesquisa de mercado bonitinha, redondinha, completinha pro teu produto, a primeira coisa que tu vai fazer quando você fechar esse vídeo aqui é fazer isso, cara. Provavelmente vai ter algum vídeo no YouTube aqui sobre isso daqui a algum tempo, então já se inscreve aí pra receber quando esse vídeo sair, mas por enquanto você pode pesquisar por aí, pode achar qualquer, mas cara, não tem segredo, tá? É tu olhar o que as pessoas estão falando sobre o teu mercado, o que as pessoas estão com dificuldade, o que elas estão pesquisando sobre, vídeo do YouTube, olha os comentários, enfim, vai caçar muita coisa boa. Tu vai ter que entender exatamente o que teu público tá pensando sobre o assunto e como que tu consegue trazer aquilo para o criativo. Isso aí já vai trazer muitas boas ideias que tem muita chance de validar. Outra coisa que aqui eu acho que é mais poderoso ainda, é você conversar com teus clientes, velho. Porra, tem gente que tem, sei lá, low ticket com 1.000 vendas, 2.000 vendas, 3.000 vendas, 4.000 vendas e nunca mandou uma mensagem pro cara no WhatsApp, pô, perguntando, cara, como que tá o teu resultado com o produto? Deu boa? Tu conseguiu acessar a parada? Ah, consegui. Beleza. E testou alguma coisa? Ah, ainda não. Achei a entrega muito complicada nesse sentido. Ah, beleza. Aí tu faz, regrava o produto, faz diferente e melhora. Aí outro, não, até tive resultado, mas travei em tal coisa. Ah, demorei pra comprar porque tava com dúvida em tal coisa. Mano, tu vai conversando com teus clientes e tu vai tendo muita ideia de criativo, tu vai tendo muita ideia do que fazer, do que falar pra eles. Isso é uma coisa que depois que esse criativo começou a rodar, nas reuniões que eu fazia com o pessoal e tal, só, pô, eu comprei porque do nada eu recebi uma chamada no meio do conteúdo. E aí eu ia perceber que era um anúncio. E aí eu falei, caralho, isso funciona mesmo, fui lá e comprei. Por que não falar disso pra caralho nos meus criativos, velho? Por que não trazer isso pro anúncio, sabe? Então, esse contato com o teu cliente traz muitos bons frutos, tanto porque tu pode vender mais coisas para ele depois, quanto porque ele vai te trazer um arsenal de copies para tu utilizar. Então, fica aí a segunda dica. E por último, é o que a Hannah Franklin chama, né, do olhar do criador. Eu tenho um grupo no meu Instagram, um perfil para os meus mentorados, onde o meu trampo, velho, é ficar vendo Reels, né? Eu não fico vendo Reels, né? No caso, não fico só vendo Reels. Quando eu paro para ver Reels, eu olho quando algo me chama atenção, quando algum gancho me chama atenção, quando algum criativo me chama atenção, eu envio pra eles. E aquilo fica armazenado naquele perfil como se fosse um swipe file infinito, tá ligado? Swipe file infinito de criativos. Então, isso é uma parada que vocês têm que começar a fazer, se você ainda não faz. É parar de só olhar o teu feed como um consumidor, igual doido ali, vendo, só meme, o caralho. E não, velho, começar a interagir nos conteúdos do teu nicho, começar a seguir os seus concorrentes. Provavelmente você já faz isso, mas ter esse olhar de, pô, isso aqui foi da hora, vou salvar e vou ver como que eu consigo adaptar isso pro meu criativo, pro meu produto, pro meu nicho. Essas 3 coisas aí, cara, fazer pesquisa de mercado bem feita, conversar com o teu cliente e ter o olhar do criador, vão mudar totalmente a forma como tu faz criativos e tu vai conseguir ter resultados muito melhores sem ter que comprar nenhum curso, sem ter que fazer nada do tipo, só montando essas 3 coisas e fazendo isso do jeito certo. E por último, para encerrar esse vídeo aqui, eu quero trazer alguns erros que quem roda perpétuo comete quando o assunto é criativos e que se eu tivesse cometido, eu não teria chegado nesse criativo e nem em muitos outros que escalaram 50, 60, 70 mil reais. E por último, eu quero trazer alguns erros que quem roda perpétuo comete, que se eu tivesse cometido, eu não teria chegado nesses criativos e em outros criativos também, que venderam 50, 60, 70 mil reais. O primeiro erro é descartar criativos validados muito rápido. A pessoa testa o criativo, aí ele bate as métricas de validação, faz 3 vendas em 3 dias, faz, sei lá, 2 vendas em 3 dias, termina com o ROI 2 e a pessoa tá, vou deixar ele queimar um pouquinho. Aí deixa queimar um pouquinho, o criativo em 7 dias, não, tá com o ROI 1.2, vou jogar fora. E aí vai lá e testa uma parada totalmente diferente, velho. Descarta o criativo que vendeu, que teve métricas boas, mas que não aguentou a escala. Mano, reaproveita, velho. Olha, assiste o criativo, vê as métricas, vê o que funcionou, entende se o gancho era bom, se a conversão do criativo tava boa, se a narrativa tava boa, se tinha prova, por que o pessoal não tá assistindo? Por que o pessoal comprou no começo e depois parou de comprar? Tenta chegar em algumas conclusões, sabe? Deixa de achar que é mais fácil ficar fazendo coisa nova em si. Eu sei que é mais atrativo, é mais legal tu fazer um criativo novo do que tu analisar, ficar ali assistindo e vendo os seus criativos velhos. Mas, cara, isso economiza muito dinheiro e faz conseguir ter criativos muito melhores. Então, o primeiro erro é descartar criativos muito rápido e muito fácil, tá ligado? Sem tentar reaproveitar de alguma forma. Eu sempre testo pelo menos, por exemplo, testei o criativo, ele validou, mas não aguentou a escala. Pô, eu vou testar pelo menos 3 ganchos nesse criativo, diferentes do que a gente tava fazendo aquela variação de, ou tira o formato e mantém a copy, ou tira a copy e mantém o formato. Vou testar pelo menos 3 ganchos, talvez eu reedite ele pra ver o que acontece e tal, mas enfim, sempre vou tentar salvar esse criativo de alguma forma, porque é muito mais fácil
eu fazer um criativo que já vendeu, escalar, do que fazer um criativo do zero, escalar, tá ligado? Então, o primeiro erro ali que eu vejo. E o segundo e o terceiro erro já são coisas bem parecidas, que é se limitar aos formatos e às narrativas que já deram certo. Então, pô, muitas pessoas caem nessa armadilha de não, só vou ficar fazendo variação aqui do que deu certo, só vou testar aqui o que já sei que dá certo, a copy mais ou menos que funciona, os formatos que eu sei que dão certo aqui no meu nicho. Então, por exemplo, o pessoal que roda X1, né? Primeiro que rodar X1 já é cagado, eu já acho meio zoado. Mas o pessoal usa muito, pô, vende receita, vende música, não sei o que. Cara, todo mundo faz os criativos iguais, velho. Iguaizinho. Que é aquele narrado, mostrando um negocinho ali e tal, como é que funciona, produtos, receitas e tudo mais. Todo mundo faz igual, velho. E aí, quando alguém testa alguma coisa diferente, adivinha? Vai lá e escala. É muito doido, cara, muito doido como as pessoas se limitam a ficar enviesado, sabe? É igual o cavalo, que tem um negócio aqui, eu esqueci o nome, daquele negócio que tampa a visão. A pessoa fica muito limitada ali nos formatos que já deram certo, nas narrativas que já deram certo. Isso não é errado, velho. Isso também não é errado, tipo, tu pegar o que já deu certo e replicar. Mas não da mesma forma. Por exemplo, se for ver os meus criativos, por exemplo, o gancho deles, o corpo, perdão, é mais ou menos tudo meio parecido. Então eu falo do que os formatos vendem mais, trago as provas de que criativos orgânicos convertem mais, falo que eu descobri quais são os 50 formatos que mais escalam e faço a oferta no final. Tem muito segredo. Só que eu faço isso de muitas formas diferentes, cara. Às vezes eu trago isso através de uma história, às vezes eu trago isso mostrando dados na prática, às vezes eu trago isso mostrando um teste criativo que eu fiz, saca? Então, a narrativa ela vai ser parecida, só que dá pra tu trazer ela de formas muito diferentes, e é isso que vai fazer tu conseguir achar um criativo muito foda que vai escalar muito. Então é isso, acho que esse era o que eu tinha pra passar aqui nesse vídeo. Como eu falei, em algum lugar da tela aí vai ter um QR Code, alguma coisa pra tu conseguir achar a transcrição desse criativo aí, pra tu conseguir assistir ele com calma. Espero que o conteúdo tenha ajudado de alguma forma a tu conseguir replicar isso nos teus criativos, conseguir analisar melhor as tuas métricas e conseguir reaproveitar melhor criativos que você já validou, que já escalaram, e como conseguir fazer variações certinha pra conseguir escalar muito mais esses criativos, fechou? Se você ainda não tá inscrito nesse canal, se inscreve, esse é o terceiro ou quarto vídeo aí desse canal, então vai ter muita coisa boa pela frente, a gente fala de criativo, a gente fala de copy, a gente fala de funil, de estratégia, de um monte de coisa, então vai ser muito bom. Se você tá com um funil perpétuo, se você tem um projeto digital e quer escalar para mais de 6 dígitos, 7 dígitos por ano, cara, estar inscrito nesse canal aqui é obrigatório pra você, fechou? Então curte aí se você gostou desse vídeo, comenta alguma coisa, comenta aí se você já viu esse criativo no teu Instagram alguma vez, provavelmente já deve ter aparecido, e é isso aí. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.